e ela acabou se soltando e acabou contando muitas coisas que tinha acontecido com ela e com o padrasto. Eu tive muitos casos de morte na minha infância, então eu não sabia lidar muito com esses sentimentos da morte. Foi quando eu percebi que tinha muita coisa da minha infância que eu não lembrava. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né, com o meu... como chama isso? Com o meu avental, porque antes eu fazia muitos vídeos, né, lavando louça, mas de um tempo pra cá eu deixei de fazer. Mas eu vou voltar a fazer, porque eu amo conversar com vocês enquanto eu dou uma limpada aqui em casa. Então eu tenho uma loucinha aqui brava, muito brava. E enquanto eu vou lavando, eu vou conversando com vocês. Gente, hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu andei pensando muito, assim, que tá muito na minha cabeça esses dias. Eu vou falando e limpando aqui, tá? Então eu não vou estar olhando sempre pra câmera, tá bom? Uma coisa que eu estava pensando muito, assim, ultimamente, é sobre lembranças do passado, sabe? Eu tava vendo alguns vídeos no YouTube e eu tava vendo algumas pessoas que estavam contando um pouco sobre o passado, sobre a infância, né? A infância... Alguns vídeos que tava a pessoa, já de adulta, falando um pouco sobre a infância dela. E aí, isso me fez pensar na minha infância, gente. Eu comecei a pensar um pouco na minha infância, a tentar lembrar algumas coisas. E foi quando eu percebi que tinha muita coisa da minha infância que eu não lembrava. Simplesmente parecia que tinha desaparecido assim na minha cabeça. Aí eu comecei a ficar um pouco assim preocupada, sabe? Eu fiquei pensando, puxa vida, por que será que eu não me lembro de tantas coisas da minha infância? Eu lembro algumas coisas, claro, né? Eu lembro algumas coisas da minha infância, né? Não é que eu não tive infância, que eu esqueci totalmente. Mas é verdade que tem algumas coisas que parece que simplesmente desapareceram assim da minha cabeça. Como, por exemplo, muitos de vocês sabem que eu tenho uma cirurgia no meu coração, né? Eu fiz uma cirurgia no meu coração. Tem essa marca aqui, essa cicatriz, não sei se dá pra vocês verem, olha, tá vendo? Essa cicatriz, ela vem daqui e ela vai até aqui, assim, olha, até aqui embaixo. Então é uma cicatriz bem grande, né? Na verdade eu não tenho muitas informações sobre essa cirurgia, porque eu era muito pequena quando eu fiz e tal. Enfim, eu sei que eu comecei a pensar que eu não lembrava de quando eu fiquei... Eu sei que eu fiz essa cirurgia, mas eu não lembrava nada dessa cirurgia. Ou seja, claro que eu tive que ficar no hospital, eu tive que ficar internada. Mas sabe quando você não lembra nada disso? E eu não era tão bebê quando eu fiz, né? Eu não era bebê, eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Ou seja, eu deveria lembrar disso, né? Mas, gente, não. Eu comecei a pensar muito nisso e eu fiquei assim, por que eu não lembro disso? Eu não lembro nada. Eu não lembro de ter ficado em hospital, eu não lembro. Como que aconteceu se eu não lembro? Então, gente, eu comecei a buscar informações, né? Porque eu não lembro da minha infância. Então, eu coloquei no Google, né, sobre isso, e eu encontrei muita informação legal que eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu buscando informação sobre por que algumas pessoas não lembram algumas coisas da infância, eu encontrei certa informação que eu gostei muito, assim, que deu um pouco, que explicou um pouco, né? Algumas pessoas passam por alguns traumas na infância, ou passam por algumas coisas, nem precisa ser coisas muito fortes, porque na minha infância mesmo não foi coisas assim muito fortes, né? Mas algumas pessoas passam por alguns traumas na infância e elas não sabem reagir àquilo, sabe? Elas não sabem reagir, elas não sabem... Porque se você é um adulto, mesmo sendo adulto, quando você passa por algum problema na sua vida, mesmo você sendo adulto, você tem dificuldade de reagir com determinada emoção, você não sabe se expressar. Mas quando você é criança e você passa por alguma coisa na sua vida, você não sabe reagir, você não controla suas emoções, você não entende as emoções que você está sentindo naquele momento, né? Então, quando você tem algum trauma, algum problema na sua infância,
você não sabe demonstrar, você... Gente, uma criança, quando ela passa por algum problema, né, na infância, ela não sabe reagir àquelas emoções, não sabe como expressar. Qualquer tipo de problema que uma pessoa passa na infância, né, uma criança passa na infância, isso vai ficar marcado para ela no resto da vida. E algumas crianças, algumas pessoas passam por alguma coisa na infância que marca de uma forma na vida dela que acaba... Ela quer tirar isso da mente dela e por isso quando ela vira adulta, é como se aquela parte da vida dela não tivesse existido. Então ela simplesmente não pensa naquilo e acaba vivendo a vida dela, e como não volta naqueles pensamentos, então ele acaba meio que desaparecendo da mente, né? E que é o que acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas, quando tem algum trauma, passam por alguma dificuldade na infância, logo quando elas ficam adultas, por elas ter passado por aquele momento tão difícil e não saber lidar com aqueles sentimentos e não saber lidar mesmo, né, com esses sentimentos e não querer pensar mais naqueles sentimentos tão difíceis naquele momento, eles acabam apagando da mente e não tendo mais acesso àquelas informações. Que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Tem algumas coisas algumas coisas assim na minha infância, enfim, que eu não vou entrar em detalhes, mas talvez tenha sido uma forma de reagir, sabe? São sentimentos, coisas que tá na minha mente, mas que dificilmente eu acesso a essas informações. Por exemplo, gente, quando você perde uma chave ou quando você perde alguma coisa, o celular, sei lá, e você não sabe onde tá, o que você faz para encontrar? Eu tento lembrar qual foi a última vez que eu tava com aquele objeto, né? Então eu fico pensando, deixa eu ver, eu cheguei em casa, aí o primeiro lugar que eu fui foi na cozinha, porque eu fui deixar o pão lá. Então na hora que eu deixei o pão na cozinha, então deve estar na cozinha junto com a bolsa de pão. Aí eu vou e lembro, sabe? Por quê? Porque você tá treinando a sua memória, você tá exercitando a sua memória para lembrar de alguma coisa. E com a infância é a mesma forma, né? Se você não ficar treinando e querendo acessar essa informação, porque ela tá na sua cabeça, é uma informação que você viveu, que tá na sua cabeça. É claro que isso tudo foi o que eu li, tá, gente? É claro que você dificilmente vai conseguir acessar uma informação que tá na sua mente de quando você era muito criança, né? Ou quando você era um bebê. Dificilmente você vai lembrar de coisas que aconteceram quando você era um bebê, porque eu acho que nem armazenava, né, essas recordações de tão pequeno. Elas realmente acabam desaparecendo. Você não lembra da hora do seu parto, né? É impossível, não dá pra lembrar. Mas tem algumas coisas que quando você tem 7, 8 anos, né? Ou algumas pessoas até mais, eu vi alguns estudos que tinha crianças que quando tinha 15, 16 anos lembravam de coisas de quando tinha 5, 6 anos e lembrava. Então eu penso, por que eu não consigo lembrar dessas coisas, né? Então é relacionado a alguns traumas que você teve na infância, que foram momentos tão difíceis ou dolorosos, então a sua mente acaba não querendo voltar naqueles pensamentos ou voltar naquele momento. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido comigo. Então o que eu fiz? Eu queria lembrar desses momentos, né? Não sei, eu queria ter essas recordações na minha cabeça. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler sobre informações de que algumas pessoas passam por terapias, né? As pessoas acabam tendo algumas sessões e elas acabavam lembrando, né? Forçando o cérebro com a ajuda de um profissional para acessar essas informações. Então, assim, eu dificilmente vou fazer terapia para lembrar essas coisas, né? Para lembrar da minha cirurgia do coração. Mas quando eu li informação de que eu poderia, de que essas recordações estão na minha cabeça e estão aí, e eu deveria forçar o meu cérebro para acessar essas informações, então, já que de noite é o momento que eu tô mais calma, mais tranquila, né, quando eu tô assim na cama, e eu tenho muita dificuldade de pegar sono, eu falei, eu vou pensar nessas coisas e ver se eu lembro de alguma coisa, né? Vou pensar e tentar treinar o meu cérebro para
para tentar acessar essas recordações. E o que aconteceu, gente? Eu comecei a pensar, então eu deitei e eu comecei a forçar o meu cérebro a lembrar de algumas coisas. Então, gente, assim, eu comecei, tipo, eram umas 11 horas da noite e eu deitei e comecei a forçar, sabe, meu cérebro, comecei a lembrar de algumas coisas, tentar lembrar de algumas coisas, né, lembrar até o ponto onde eu lembrava, né, comecei a forçar meu cérebro desde o ponto que mais ou menos eu lembrava e tentar retroceder e avançar. E, gente, eu consegui ter recordações de coisas que, assim, incríveis, que de fato, quando eu comecei a ter essas lembranças, me entrou um sentimento assim de nostalgia tão grande, que eu comecei a chorar. Gente, coisas do cérebro, eu tenho muito interesse por psicologia, sabe? Porque é incrível o nosso cérebro, é incrível a nossa capacidade de entendimento, é incrível a capacidade que tem o nosso cérebro e de ter tantas informações e tantas coisas que a gente não sabe nem metade, sabe? Eu gosto de ler muito, eu amo ler sobre psicologia, sobre terapias, sobre coisas assim do cérebro, né? De sentimentos, porque nós temos alguns sentimentos, algumas coisas que acontecem que a gente nem dá tanta importância, mas tudo tem um porquê, uma mania que você tem, um medo que você tem, uma frustração que você tem, gente, tudo tem um porquê. Então, assim, voltando um pouco aos sentimentos, né, às minhas memórias, eu fiz esse trabalho, né, de tentar lembrar e, gente, eu lembrei de coisas, assim, muito incríveis. Eu consegui lembrar de quando eu estava no hospital, Nossa, eu vou até ficar emocionada, porque são coisas, assim, incríveis. Eu lembro de quando eu estava no hospital. Claro, eu não lembro de quando eu entrei ou quando eu saí, são memórias, assim, que já é um pouco mais difícil de lembrar. Mas eu consegui lembrar de quando eu estava no hospital, de quando a minha mãe me trouxe um urso. E, gente, é incrível porque eu consegui lembrar desse momento quando ela me trouxe um urso, que era um urso branquinho, e que ele tinha uma camisetinha vermelha falando eu amo você, ou eu te amo. Meu Deus! Quando eu lembrei disso, nossa, gente, eu chorei demais. Nesse exato momento, eu busquei no Google sobre esse urso. Eu falei, é um urso, talvez ele é muito conhecido no passado. E eu busquei informações sobre esse urso, sabe? E acabei encontrando no Mercado Livre pessoas que vendiam esse urso, é um urso antigo. E na hora que eu vi essa foto, a foto do urso, eu busquei lá no Google, né? Urso branco com camisa vermelha, eu te amo. Apareceu vários, mas na hora que eu vi o urso que era, nossa, gente, eu chorei muito. Pode parecer besteira, mas é uma coisa assim, uma lembrança que eu tive e me emocionou muito, sabe? Lembrar daquele momento que minha mãe tinha me dado aquele urso. Eu cheguei a lembrar de um menino que estava no mesmo quarto que o meu, no mesmo quarto que eu, do lado, não lembro bem de tudo, né? E eu lembro que deram um presente pra ele e ele ficou brincando muito tempo, que era um carrinho. E nossa, gente, na hora que eu falei, não acredito, como é que eu lembro de tudo isso? E tava aí na minha mente. Mas como eu não me esforçava em chegar nesses pensamentos, nessas recordações, então talvez eu passaria a vida inteira e não lembraria disso e continuaria, se alguém me perguntasse do que você foi operada, eu, do coração, não sei mais nada, nem lembro quando eu tava no hospital. Então, por quê? Porque você não se esforçou em ter aqueles pensamentos, mas quase sempre esses pensamentos estão na sua cabeça. É tanto que eu consegui lembrar do presente que o menino ganhou, que ele tinha ganhado um carrinho que ele batia assim na parede, ele quebrava inteiro, né? Ele se amassava assim na hora que ele batia na parede. E eu lembro do menininho que ele ficava super feliz, estava lá todo sorridente com o carrinho dele. E eu comecei a chorar porque eu falei, uau, não acredito que eu tô lembrando dessas coisas, sabe? E aí eu comecei a pensar muito sobre a psicologia. A mente é uma coisa extraordinária. Quase todas as coisas quase todas as manias, algumas coisas que você tem por algo, sabe? Algum tipo de mania que você tem, ou algum tipo de medo,
Olha, eu tenho um medo muito, não é medo, eu tenho pavor de lagartixa. Como muitas pessoas têm pavor de outros animais e animais inofensivos, que é assim, chega a ser um pouco ridículo ter medo de lagartixa não faz nada. Mas, gente, isso muitas vezes é um pavor, porque você tenta colocar os seus medos e os seus temores em algo, em alguma coisa. Então, tem pessoas que acabam direcionando os medos e os temores dela pra, sei lá, pra uma lagartixa, e outras pessoas para cobras. E não que ela tenha medo daquele animal, mas ela tem um sentimento tão forte que talvez ela não sabe como expressar, que ela redireciona para algo. Eu li muito sobre isso, gente, muito mesmo. E tem muitas pessoas que tiveram que fazer terapia, né? Tiveram que ter várias sessões com psicólogos para medo de lagartixa. Então agora você tá vendo aí esse vídeo, tá falando, nossa, que idiotice, meu, que babaquice que ela tá falando. Não, gente, talvez você pode pensar que é besteira, mas não é besteira. Eu li o caso de uma menina, de uma mulher, que ela tinha um medo tremendo de lagartixa. Ela não podia ver lagartixa, ela começava a chorar. Ela ficava chorando e chorava por horas, porque ela tinha acabado de ver uma lagartixa. E começava a chorar e entrava assim ela falava que ela mesma não conseguia entender por que ela tinha tanto medo, tanto nojo, tanta raiva que não podia ver. E toda vez que ela via uma lagartixa, ela entrava em desespero e começava a chorar. Então, depois de ler também algumas informações tal e ter acesso a essas informações que eu tô falando agora pra vocês, ela buscou um psicólogo e começou a ter algumas sessões de psicologia, né, de algumas sessões com psicólogo, e ela começou a ver que, na verdade, os medos que ela tinha, na verdade, foi por alguns problemas que ela tinha passado no passado com o padrasto dela, e ela nunca soube expressar os sentimentos, nunca soube direcionar esse sentimento, nunca soube expressar, nunca conversou com ninguém, e aquilo ficou guardado dentro dela. Ela nunca conseguiu expressar, nunca falou sobre isso com ninguém, dos problemas que ela tinha com o padrasto dela. E aí, conversando com o psicólogo, e ele acabou chegando nesse ponto, e ela acabou se soltando e acabou contando muitas coisas que tinha acontecido com ela e com o padrasto. E a raiva que ela sentia, o nojo que ela sentia dele, né, por coisas que ele tinha feito com ela, o nojo, tudo aquilo ficou dentro dela, ela nunca conseguiu liberar aquilo. Então, quando ela via uma lagartixa, que era um animal que talvez ela, né, um animal que ela não gostava muito, quando ela via uma lagartixa, ela expressava os sentimentos dela, mas algo que ela já tinha guardado muito tempo dentro dela. Então ela expressava, chorava, gritava, se esperneava, mas não por causa da lagartixa em si, mas por causa daqueles sentimentos que ela tinha dentro dela. Comigo passa mais ou menos uma coisa parecida, porque por muito tempo eu não tive um problema assim tão fortes, né? Mas sim, eu passei por algumas coisas da minha vida que eu não tive como expressar no momento. Eu não expressei, naquele determinado momento eu não expressei aqueles sentimentos. E eu fui guardando dentro de mim, guardando por muitos anos. E hoje em dia, comigo também acontece da mesma forma. Hoje em dia eu não posso ver uma lagartixa, que eu fico totalmente... eu choro, eu fico louca da vida. E lendo informações sobre essa mulher, que ela fala assim que com muita terapia, com o tempo ela até conseguiu tocar na lagartixa, com o tempo. Porque ela conseguiu redirecionar esse medo dela a uma outra coisa e conseguiu controlar os sentimentos dela, e viu que o medo dela não era da lagartixa. O medo dela era de coisas que tinha acontecido no passado, mas ela não sabia controlar esses sentimentos e não sabia direcionar esses sentimentos. Então, gente, quando você tiver tempo, em vez de perder tempo com muitas coisas, leitura é uma coisa tão valiosa, eu gosto muito de ler.
Tem uma página que fala um pouco sobre esse assunto, sobre como você redirecionar os seus sentimentos, como você controlar os seus sentimentos. Isso tá me ajudando muito, sabe? Eu sempre gostei muito de ler. E eu sei que tem muitas pessoas que talvez possam pensar que isso é uma besteira e que por muito tempo eu pensava que eu sou uma pessoa muito religiosa e o fato de ter uma religião que Deus cura tudo. Realmente, gente, Deus, ele cura tudo e ele ajudou muito na minha vida. Mas tem algumas coisas, gente, que é da cabeça, que é como que precisa de tratamento, sabe? Você não pode esperar, não vai em psicólogo, porque eu já escutei muito disso, sabe? Pra que psicólogo se tem Deus? Gente, eu sou muito religiosa, eu sou uma pessoa totalmente devota, temente a Deus, eu sou muito cristã, mas tem algumas coisas que você não pode simplesmente falar, deixa que Deus cura. Que eu escutei muito disso, quando passou algumas coisas na minha vida, muitas pessoas falaram, não, confia em Deus que as coisas vai dar certo e você vai se livrar desse sentimento. Gente, algumas coisas você precisa de muita terapia, você precisa de muita ida ao psicólogo. E isso não significa que você tá louca, ou é como quando você tá com algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, você vai fazer tratamento, você vai no hospital, você vai fazer de tudo para cuidar dessa doença, né? Vai buscar todos os tipos de tratamento possível. E na mente é a mesma coisa, você passa por você passa por algum momento difícil na sua vida, você não pode deixar passar e acabou. Você precisa tratar essas feridas. São feridas que, no meu caso, ficaram abertas por muitos anos. E agora, com muita informação, lendo muito, eu vejo que algumas coisas precisam ser curadas, são feridas que precisam ser tapadas. E eu não queria muito falar sobre isso, sabe? Mas eu vim aqui fazer esse vídeo porque eu sei que muitas meninas, muitas mulheres, né, muitas pessoas também acontecem isso, também tem algum tipo de problema com o pai, com a mãe, ou tiveram algum problema com algum familiar, ou tiveram passaram por problemas de morte na infância, né, que alguma pessoa da família morreu. Eu tive muitos casos de morte na minha infância, então eu não sabia lidar muito com esses sentimentos da morte, com sentimentos de perder um ser querido, sabe? Eu era muito criança, eu não sabia lidar e talvez naquele momento eu não sabia reagir com isso. E eu fui levando e chega um momento na sua vida que depois você estoura com uma coisa tão idiota como uma lagartixa e você não sabe de onde que veio tudo aquilo e às vezes vem de muito atrás, sabe? Muito atrás. Gente, se deixar, eu fico aqui falando sobre isso horas e horas e horas, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre coisas da mente, traumas, como algumas manias e coisas que as pessoas fazem, às vezes elas sem elas saber, são coisas de traumas da infância. Então, porque eu leio muitas coisas e acabou aprendendo muitas coisas. Então, assim, só pra concluir, senão esse vídeo vai ficar muito longo e vocês vão ficar, Bárbara, para de falar. Então, assim, só pra concluir esse assunto, gente, eu falo pra vocês que não tenham vergonha de buscar tratamento, não tenham vergonha de ir a um psicólogo, não pense que vocês estão loucos, estão loucas, independente se você é crente, se você acredita em algo ou não, busque ajuda, busque querer saber, porque tem muitas coisas que precisa de curação, sabe? Mesmo que não vai ter curação, porque a curação total hoje em dia dificilmente você vai encontrar, mas é mesmo um tratamento, entender por que algumas reações, entender por que você tem certo tipo de reação, né, na sua vida, eu acho que isso é muito válido e muito importante. Hoje em dia, talvez se eu pudesse, eu teria feito terapia, eu teria feito algumas sessões com psicólogo para me ajudar por algumas coisas que eu passei, eu e meu irmão e minha irmã, e coisas que a gente viveu na nossa vida que são coisas que uma criança não deveria viver, são perdas que a gente teve que não deveria, sabe, não desejo para ninguém, para nenhuma criança. São coisas muito difíceis
E muitas pessoas não chegam a entender completamente essas perdas e acabam julgando certas atitudes de algumas pessoas. Não tente entender mais o seu próximo, tente entender, tente sempre querer ajudar as pessoas ao seu arredor, conversa sobre tudo, gente. Eu acho que a conversa é tudo, a conversa é o mais importante, tentar conhecer outra pessoa, conversar muito. Se você é mãe, conversar muito com seu filho. Se você é pai, se você tem um irmão, conversar muito com ele e mostrar muito amor, porque hoje em dia isso é muito importante. Com muita conversa, com certeza chega em algum lugar. E às vezes com conversa você acaba chegando em feridas que você nem sabia que existiam. Então é isso, gente. Eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu ainda tenho aqui um pouquinho de loucinha, mas eu vou deixar já o vídeo por aqui, senão esse vídeo vai ficar mega comprido. Se você se sente identificada por alguma dessas coisas que eu falei aqui no vídeo, conta sua experiência aqui abaixo. Eu vou ter um prazer de ler sobre tudo que vocês escreverem sobre isso. Eu vou deixar alguns links também aqui abaixo, tá? De algumas informações que eu encontrei e achei válido compartilhar com vocês. E é isso, meus amores. Um super beijo de sabão pra vocês. E até a próxima!